Olá, crianças, e vamos a mais um vídeo. Eu quero dizer a vocês que foi muito bom ter visto os rostinhos de alguns de vocês na nossa aula virtual da semana passada. Essa semana voltamos com as nossas videoaulas. Quero pedir também que vocês, sempre antes de responderem às atividades dos cadernos ou dos livros, vocês primeiro assistam aos vídeos com calma, com bastante atenção e em seguida façam a leitura dos livros. Pesquisem, certo? Para quando os pais ou responsáveis por vocês forem ajudar nas atividades, vocês já estarem, porque assistiram às aulas. Afinal, nós estamos passando por essa pandemia, mas a vida dos responsáveis de vocês, a vida de todos nós não parou. Nós continuamos com nossas atividades diárias. Então, os responsáveis têm muitas coisas para fazer. E, se vocês puderem assistir aos vídeos atentamente, fazer a leitura dos livros e pesquisar, vocês estarão ajudando a eles, a tia Simone e a vocês mesmos, certo? Lembrem-se sempre que podem contar conosco. E vamos iniciar a nossa terceira unidade. Vamos lá? Português. Hoje, nós vamos estudar os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos e os indefinidos são palavrinhas que vêm antes dos substantivos para indicar o gênero, certo? Se é masculino ou feminino, que a gente vai estudar daqui a pouco. Os artigos definidos, eles referem-se a um ser específico. Eles podem estar no singular, quando indica só um elemento, ou no plural, quando indica mais de um elemento, um objeto, um ser, certo? Os artigos definidos são o, a, os e as. Por exemplo, o bolo, os bolos, a boneca, as bonecas. Você está referindo-se a uma determinada boneca, certo? Artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, eles não determinam qual é o ser ou objeto a que referem-se. Também podem estar no masculino ou feminino e no singular, quando indica um único ser, ou no plural, mais de um ser. Os artigos indefinidos são uns, uma e umas. Por exemplo, uma jogada, umas jogadas, um menino, uns meninos. Não sabe ao certo de que menino ou de que jogada está referindo-se. Vamos agora ao gênero do substantivo, masculino e feminino, certo? O artigo, como a gente acabou de estudar, podem nos ajudar se o substantivo é masculino ou feminino. Por exemplo, eu sei que boneca está no feminino porque antes da palavra boneca eu posso usar o artigo a ou uma, que são artigos femininos, certo? E no masculino eu sei que a palavra bolo também é masculino, porque antes eu posso usar o artigo o ou um. Muitas vezes, o artigo é quem vai determinar se o substantivo está no masculino ou no feminino. Como, por exemplo, nas palavras pianista, dentista e estudante. Quando eu falo o pianista, eu estou me referindo ao masculino. Mas quando eu falo a pianista, eu sei que está no feminino. O estudante, masculino, a estudante, feminino, certo? A dentista, feminino, e o dentista, masculino. Então, em algumas palavrinhas, o artigo é quem vai definir se o substantivo é masculino ou feminino. E muitos substantivos têm apenas uma forma. Por exemplo, a teoria é feminino, só tem no feminino. O problema masculino,
certo? Esses foram os artigos definidos e indefinidos e o gênero dos substantivos. Beijos! Matemática. E hoje, em matemática, nós vamos estudar os números racionais. Números racionais são aqueles que são apresentados em forma de fração, certo? Eles são apresentados em formas de fração. Vamos ver aqui o que é uma fração. Em casa, quando a mamãe pede uma pizza, porque ultimamente a gente não está podendo ir para a pizzaria, não é? Quando se pede uma pizza, e aí vocês observam que, se por exemplo você pedir uma pizza grande, ela vem dividida em 10 pedaços, não é 10? 10 pedaços, não é, gente? 8 pedaços. Olha, tia Simone já quer transformar a pizza grande numa pizza família. Então, imaginem aí a pizza grande que já vem divididinha em 8 pedaços, certo? Quando essa pizza chega em casa, que você está com muita fome, certo? E come 4 pedaços dessa pizza, você comeu a 4ª parte dessa pizza, certo? Vamos ver como é que foi isso, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui um limão. Esse limão está inteiro. Vamos dividir esse limão para representar uma fração, certo? Se eu fizer aqui com o limão, olha. Cortei. Devagar para não me cortar, hein? Cortei. Eita. E chegar. Devagar, não façam isso em casa, viu? E cortei. Olha, o limão estava inteiro. Eu dividi o limão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual a pizza, olha. E tomei pra mim, vou tomar pra mim 1, vou tomar pra mim 2, vou tomar pra mim 3 e vou tomar pra mim 4, 5. Peguei 5 pedacinhos do limão, olha. O limão, eu dividi o limão em 8 partes e tomei para mim 5 partes. Então, em forma de fração, eu vou representar 5 oitavos, certo? Vou colocar o número 5 em cima, o número 8 embaixo, ou o 5 primeiro e o 8 depois. E eu vou ler essa fração como 5 oitavos, certo? Porque eu dividi o inteiro em 8 partes e tomei para mim 5 partes. A parte que eu tomo para mim é o numerador, foi quantas partes eu fiquei. E a parte em que ele foi dividido é o denominador. O biscoito, eu tenho aqui o biscoito. Se eu pegar esse biscoito, ficou um pedacinho maior, outro menor. Mas eu dividi em 2 partes. Então, eu vou ler 1/2 ou metade. Porque eu dividi o inteiro em 2 partes e tomei uma pra mim, certo? Deixa eu ver se eu consigo dividir esse biscoito. 2, 4. Então, eu tenho aqui 1/4. Por quê? Porque eu dividi o biscoito que estava inteiro em 4 partes, peguei para mim uma parte. Então, a parte que eu pego para mim, ou quando é figura que eu pinto, é chamada de numerador. É o número que eu coloco em cima ou na frente. E a parte em que foi dividida é o denominador. Então, eu tenho 1/4, certo? Vamos ver aqui, vamos observar aqui a figura agora. Ali no alimento eu tomei para mim, na figura eu vou pintar, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui uma figura e dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E tomei para mim, ou pintei, porque é figura, 3 partes. Como tia Simone disse na hora do limão e do biscoito, a parte
parte que eu pinto ou pego para mim é o numerador, fica em cima do traço. E a parte que eu dividi, a quantidade que eu dividi a figura é o denominador, fica embaixo do traço. Eu posso representar assim ou assim do lado. Eu também vou ler 3/5. Olha outro exemplo. Essa figura aqui não pode ser só o retângulo ou um quadrado, não. Pode ser um círculo, como a pizza. A pizza é um círculo, não é? Aqui eu dividi, essa figura chama-se 5/10. Por que 5/10? Porque eu dividi em 10 partes, que é o denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi em 10 partes e pintei 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. A parte que eu divido, denominador. Aqui eu pinto ou pego para mim, numerador. 5/10. Eu sempre começo a leitura da fração pelo numerador, certo? Olha, gente, toda vez que o denominador for 10, eu vou ler décimo. Quando o denominador, que é o número que fica embaixo, ou, por último, for 100, eu leio centésimos. Por exemplo, se tiver 2 em cima e 100 embaixo, eu leio 2 centésimos, porque eu dividi em 100 partes e pintei 2. E toda vez que for o número 1000 embaixo, eu leio milésimos. Por exemplo, se eu pegar uma figura e dividir em 1000 partes e pintar 5, eu tenho 5 milésimos, certo? E aqui nós temos outra figura que eu li como 5/13, porque eu dividi a figura em 13 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dividi em 13 partes, que é o denominador, e pintei 5 partes, que é o numerador. Mas eu começo a leitura sempre do numerador. 5/13. Toda vez que for a partir do número 11, você vai ler avos, certo? Por exemplo, se aqui eu tivesse dividido em 15 partes e pintado 2, eu ia ler 2/15, ou então 5/18, 5/24, mas eu li 5/13 porque eu dividi em 13 partes. E também as frações, elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. A fração, ela é própria, como esse exemplo aqui, quando o numerador é menor que o denominador. 6/8, 6/8. Podia ser também 2/4, 3/5, certo? Quando o numerador é menor que o denominador, ela é chamada de própria. Quando o numerador é maior que o denominador, olhe, 7/5, 7/5, ela é chamada de imprópria. Quando o numerador é maior que o denominador, ou quando o numerador e o denominador são iguais, como nós temos aqui o inteiro, certo? Quando os numerador e o denominador são iguais, nós temos inteiros. Então, quando o numerador for maior que o denominador, ou numerador e denominador igual, nós temos uma fração imprópria. E a fração aparente é aquela que o numerador é divisível pelo denominador. 8/4, eles são divisíveis, porque 8 dividido por 4 é igual a 2. Se eu tivesse aqui 10/5, o 10 em cima e o 5 embaixo, também era divisível, porque 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? Então, se o numerador for menor que o denominador, a fração é própria. Se o numerador for maior que o denominador ou igual ao denominador, imprópria. E se o numerador for divisível pelo denominador, ela é
aparente. Esse foi o nosso assunto de hoje, frações. Espero que tenham gostado. Não vão dividir o limão em casa sozinhos não, viu? Tchau! História. A mudança da família real portuguesa para o Brasil. A família real portuguesa não veio para o Brasil porque queria passear, não. Eles vieram para cá fugindo de um imperador francês chamado Napoleão Bonaparte, que na ânsia de aumentar sua riqueza, queria controlar todos os países, inclusive Portugal. Porém, ele tinha um forte inimigo, a Inglaterra, que apoiava financeiramente Portugal. Com o objetivo de enfraquecer financeiramente a Inglaterra, Napoleão Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental, ou seja, proibiu que navios ingleses tivessem acesso aos portos que pertenciam ou dependiam do Império Francês, enfraquecendo assim o comércio inglês. Os portugueses continuaram negociando com os ingleses, desobedecendo assim o governo francês. Por isso, transferiram a sede do governo português para a sua colônia, o Brasil. Após a chegada da família real, juntamente com muitas outras pessoas aqui no Brasil, o governo português decretou a abertura dos portos, ou seja, o Brasil podia comercializar com países aliados à Inglaterra e Portugal, pois antes da vinda da família real, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Com a chegada da família real ao Brasil, algumas mudanças aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Foram construídos teatros, fundados jornais, biblioteca. As melhores casas foram dadas a essas pessoas e quem vivia nelas tiveram que procurar outro lugar para morar. Os portugueses também ocuparam cargos públicos. Napoleão Bonaparte foi derrotado ao tentar invadir a Rússia. Sendo assim, os portugueses poderiam voltar para Portugal, pois alguns deles não aceitavam que a sede do governo fosse o Brasil. Assim, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Geografia. E em geografia, vamos estudar hoje sobre vegetação. Vegetação é o conjunto de diferentes vegetais de uma região. As vegetações variam de um lugar para o outro, pois alguns fatores, como solo, clima e relevo, também são diferentes. Florestas, cerrados, caatinga, campos e manguezais são tipos de vegetação. As vegetações são muito importantes para os seres vivos, pois protegem os rios e os solos. As árvores nos fornecem diversos materiais necessários à vida. Por isso, a importância de evitar as queimadas e derrubadas de árvores. Toda vez que uma árvore é derrubada, outra deve ser plantada em seu lugar. Ciências. Em ciências, nós vamos estudar hoje os seres vivos e sua alimentação. Lembrando que seres vivos são os seres que nascem, crescem, reproduzem, nem todos reproduzem, envelhecem e morrem. Nem todos também chegam a envelhecer, porque morrem de forma precoce, antes, cedo, ainda novos, certo? Os seres vivos, eles também podem se reproduzir, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo. Por exemplo, a planta. Quando a planta pode se reproduzir através da semente que você planta ali na areia, uma sementinha e vai nascer o pé de feijão, de milho, ou um galho de uma planta já crescida,
né, a muda, e vai nascer uma planta. Os animaizinhos se reproduzem como aqui foi um filhotinho, olha. O nome desse gatinho aqui de casa é Peludo. Foi um filhotinho. Hoje em dia, como ele já está grande, estava ali impaciente e estava se alimentando, porque os seres também precisam se alimentar de ração que possui vitamina. Essa aqui é de que mesmo, Renan? Você lembra de que é essa ração dele? Tem o quê? De frutos do mar, a ração dele. E Renan eu reproduzi, né? Que as mães reproduzem como? Elas ficam grávidas e têm os seus bebês. Um dos meus filhos está gravando, que é Alan, e o outro mais novo, Renan, está aqui, certo? A alimentação, obrigada, Renan. A alimentação de nós, seres vivos, precisa ser balanceada. Tanto dos animaizinhos, certo? Como eu mostrei ali, Peludo, como de nós, seres humanos. Nós precisamos ter uma alimentação variada para crescer forte e saudável, certo? Com alimentos que nos dê energia, certo? Que nos dê vitalidade, que a gente possa ficar com saúde. E as plantas, elas também se alimentam através do processo da fotossíntese. Assistam com bastante atenção o vídeo sobre a alimentação das plantas. Até a próxima aula. Smart Kids apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Religião. E como atividade de religião, vocês irão pesquisar, recortar e colar figuras que representem boas ações. Podem também, se não conseguir essas figuras, vocês podem desenhar no caderno de religião. Ou desenha e pinta direitinho, ou recorta e cola, certo? Figuras que representem boas ações do caderno de religião. E em Educação Física e Artes estão juntinhas na aula de hoje. Vocês irão confeccionar um jogo de dama com a ajuda de um adulto de casa, usando materiais recicláveis, certo? Os materiais são apresentados no vídeo, materiais fáceis que vocês têm em casa. Mas caso algum você queira substituir por outro que você também ache que fique bom, pode substituir sem problema. Tia Simone vai enviar o link direto para o grupo do 4º ano. E depois de pronto,
tirem fotos e enviem, que a gente quer ver no grupo o jogo de cada um. E em seguida é só brincar com alguém de casa. Tia Simone está torcendo por vocês. Beijos. Assistam o vídeo com bastante atenção, como Tia Simone falou no início, que vocês assistindo o vídeo, vocês conseguem realizar as atividades de vocês. Façam as leituras, pesquisem e continuem caprichando. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.